Nosso objetivo é comentar alguma coisa sobre análise foliar. A análise foliar é uma ferramenta utilizada hoje na agricultura como uma forma de realmente avaliar o que as plantas, de certa forma, conseguiram do solo. A análise do solo já é há muito tempo colocada e de domínio para se fazer fertilização. No entanto, nós não temos certeza se a planta efetivamente conseguiu retirar do solo o que foi colocado para ela. Então a análise foliar, que aqui temos um exemplo de um laudo, é uma forma de se avaliar o nutriente que foi tirado do solo e se a planta o está utilizando. Liebig, em 1840 aproximadamente, colocou alguns conceitos de essencialidade e fez uma analogia com um barril, como se fosse um barril de vinho, onde colocou esse sistema. Não adianta nada termos um barril onde poderíamos enchê-lo até aqui. No entanto, existem algumas ripas do referido barril que estão num nível mais abaixo. Consequentemente, jamais conseguiríamos encher esse barril até a sua capacidade máxima, porque teríamos aqui um ponto onde se perderia o conteúdo. Qual que seria o objetivo? Não adianta nada levantarmos todas as outras ripas se essa continua ficando num nível muito baixo. Obviamente, se isso acontece, tudo vazaria por aqui. Então, qual que é a ideia da análise foliar? Tentarmos descobrir qual é o elemento que está faltando, repô-lo a ponto de que todos ficassem num nível ideal para que nós pudéssemos maximizar a produtividade. Para isso, a análise de folha foi posta ainda no começo do século XX. No entanto, tivemos alguns problemas. Tanto que a gente sabe muito bem que a análise foliar, embora uma ferramenta já antiga, é muito pouco utilizada pela própria classe agronômica. Por quê? Ao se colocar o que a planta efetivamente retira do solo, nós não temos como avaliar o que realmente seria bom ou não para ela. Durante todo o século XX, a pesquisa levou a nós tentarmos achar qual é o nível que uma planta efetivamente necessita. Por exemplo, nitrogênio. Quanto que ela precisa de nitrogênio para que ela pudesse completar o seu ciclo com a maior quantidade de matéria seca e, consequentemente, produtividade? Isso foi desenvolvido durante muito tempo e se conseguiu, para cada tipo de cultura, diferentes níveis de suficiência. Então, o que seria o nível de suficiência? Quanto que uma planta efetivamente precisa para completar o ciclo? Por exemplo, a soja. Quando a gente pensa em nitrogênio em soja, a pesquisa, inclusive brasileira, diz que nós precisamos de 40 a 54 gramas de nitrogênio por quilo de matéria seca. Bom, se tivermos 40 gramas, a planta estaria nutrida. Se tivermos 54 gramas, também estaria nutrida. No entanto, quando conversamos em relação a micronutrientes, nós temos amplitudes muito grandes. Por exemplo, em relação a ferro, para a soja, de 50 a 350 miligramas. Veja bem que 50 miligramas é uma quantidade muito pequena e 350 miligramas chega a ser 7 vezes maior esse nível. Obviamente, com uma amplitude de 7 vezes, isso aqui deixa de ser importante. Nós não temos condição de saber se realmente uma planta estaria nutrida com 50 ou 350 miligramas de ferro. Mas, devido a esse problema, a análise foliar foi uma ferramenta meio relegada a segundo plano, em que dificilmente temos acesso, mesmo em laboratórios, devido à dificuldade de interpretação. O que se coloca então? Para que a gente pudesse voltar a entender o barril do Liebig, nós teremos que desenvolver um sistema onde seria necessário descobrir qual é o elemento que efetivamente falta. Porque senão a gente jamais saberia. Num caso aqui, qual elemento vamos adubar? Vamos colocar enxofre, vamos colocar magnésio, cálcio, ou é ferro, ou é cobre? Tudo isso dificulta. Consequentemente, pela dificuldade de se entender, a análise foliar durante muito tempo foi deixada para trás e ficamos simplesmente trabalhando com análise de solo. Embora com uma certa dificuldade de saber por que em certas condições as lavouras não expressam a sua total produtividade. Isso colocado, após a colheita,
se fica procurando quem foi o culpado pelo insucesso. Se foi o clima, se foi a falta de incentivos, se foi o solo, se foi a variedade, uma praga, uma doença. Sem que, na verdade, a gente nunca consegue fazer as correlações. Se a nutrição de plantas é a ferramenta mais importante para a produtividade, devido ao seguinte motivo. Planta não tem sistema nervoso. Planta não tem sistema imunológico. Então toda a produtividade que ela expressa é devida ao ambiente. Bom, se o ambiente for bom, se o ambiente de produção for equilibrado, obviamente ela expressará isso na forma de produtividade. Se o ambiente estiver desequilibrado, a expressão não vai acontecer. Uma vez que a expressão do fenótipo dela, que é o que ela vai nos mostrar, é o genótipo, que é a sua característica genética, mais o ambiente onde ela foi produzida. Então não adianta nada, temos uma variedade geneticamente melhorada, testada e provada, sendo que se nós a colocarmos num ambiente ruim, ela não vai poder expressar isso. A mesma coisa acontece não precisamos nem pensar em plantas, a mesma coisa acontece com animais. Não adianta nada termos uma vaca de alto potencial leiteiro e a colocarmos num pasto de baixa qualidade. Logicamente o potencial não vai se expressar. Para que se expresse todo o potencial dela, ela tem que estar nutricionalmente equilibrada, uma vez que em plantas a resposta ambiental é a mais importante. Consequentemente, a resposta ambiental de nutrição. A fisiologia vegetal, como um todo, ela se expressa em função da quantidade de nutrientes que nós colocamos. Só que quantidade de nutrientes não significa apenas montante. Quantidade significa equilíbrio entre eles para que se tenha qualidade na nutrição. Se todos eles estiverem de certa forma equilibrados, logicamente a expressão do genótipo será maior, com maior produtividade. Feito isso, qual era a dificuldade? A dificuldade é qual é o elemento que estaria limitando o desenvolvimento da planta. Se hoje sabe-se que existem cerca de 14 ou 15 elementos essenciais para que as plantas completem seu ciclo, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, zinco, manganês, boro, cloro, sódio, molibdênio, qual deles, na verdade, poderia estar interferindo na produtividade? Então, veja bem, não adianta nada eu ter um nitrogênio extremamente alto, como é o caso desse exemplo, um nitrogênio extremamente alto, se por outro lado eu tenho um enxofre muito baixo. Ou seja, voltando ao barrilzinho do Liebig, não adianta nada eu ter um elemento muito alto, sendo que esse aqui está muito baixo. E por uma questão de tradição, nós simplesmente pensamos sempre no nitrogênio, no fósforo e no potássio, e jamais nos damos conta do ferro, do molibdênio, do zinco, que são às vezes micronutrientes e que na maior parte das vezes mas a maioria das pessoas não dão muita conta deles. Na maior parte das análises de folha, normalmente os microelementos estão em desequilíbrio. Então não adianta nada termos grandes quantidades de nitrogênio, de fósforo, de potássio, ou mesmo de cálcio e magnésio, sendo que não existe molibdênio, por exemplo, que é um elemento em que a planta usa 1 miligrama por quilo de matéria seca, uma quantidade muito baixa. Então durante todo o século XX se pensou em como fazer isso. Até que na década de 60, início da década de 70, um pesquisador na África do Sul chamado Bilfels colocou uma técnica estatística para se tentar determinar como se descobre o elemento mais limitante. E essa técnica é o DRIS. DRIS, como é uma sigla em inglês, significa Diagnosis, Recommendation, Integrated System. Se formos traduzir isso para o português, seria o contrário, SIRD, Sistema Integrado de Recomendação e Diagnose, ou Diagnóstico. No entanto, o nome DRIS não está totalmente correto porque o sistema não faz recomendação. O sistema simplesmente faz diagnóstico. A recomendação é por conta do engenheiro agrônomo que vai tentar recomendar o elemento baseado na cultura e no seu conhecimento de nutrição. Por outro lado,
o DRIS é uma ferramenta que nos auxiliaria em encontrar o elemento mais limitante. Em que se baseia o DRIS? O DRIS é um cálculo matemático e estatístico, em que ele faz uma correlação entre todos os nutrientes que foram testados na análise, como se fosse, por exemplo, nós correlacionamos nitrogênio com fósforo, nitrogênio com potássio, nitrogênio com cálcio, nitrogênio com magnésio, nitrogênio com enxofre. Ou seja, a correlação entre todos os nutrientes na análise, nós teríamos no final 111 diferentes correlações. Essas correlações todas são testadas em relação a um banco de dados que foi montado baseado em muitas amostras, um ambiente muito grande de amostras, em que esse banco todo de dados nos daria o que seria uma soja ideal, o que seria uma produtividade ótima. Baseado nessa produtividade ótima, eu testo a minha análise em função desse banco de produtividades. E o teste estatístico vai me produzir desvios em relação ao banco. Então, se eu tenho que ter uma certa quantidade de nitrogênio para que a soja expresse sua produtividade, a minha amostra não pode nem ser maior, nem ser menor do que aquilo. Ela tem que ser aquilo, para que eu expresse a produtividade em função de todos os nutrientes. Então, isso foi uma técnica desenvolvida ainda na década de 70 e que ficou relegada a segundo plano durante muito tempo, uma vez que, como é uma técnica estatística, implica em cálculos matemáticos e implica em uma série de operações. Só para você ter uma ideia, como eu disse antes, com 11 elementos que são analisados na análise de folha, nós teríamos 110 diferentes relações entre todos eles para serem comparados com o banco. Então eu tenho que fazer a relação entre dois nutrientes e compará-lo com o banco. Relação entre dois nutrientes e compará-lo com o banco. Esse cálculo matemático todo, durante a década de 70, era difícil uma vez que não tínhamos ferramenta de informática. Tudo isso tinha que ser feito à mão. Então, se fazia as contas e se relacionava um com o outro em função de um teste estatístico, que é o teste T de Student, e comparavam-se as médias. Logicamente, era uma quantidade enorme de contas, em que uma pessoa demorava um tempo muito grande para poder avaliar apenas uma amostra. Com o desenvolvimento da informática, agora, nos anos 90 principalmente, e onde estamos agora, em 2008, obviamente esse negócio acabou ficando extremamente simples, que com o único apertar de um botão no laptop, imediatamente você tem na tela todos os cálculos das relações. Como a análise de folha é um produto que a empresa vende, uma vez que a Laborsol é um laboratório que faz análise de folha, e enviamos ao cliente esse resultado aqui, o cliente daí, com o resultado em mãos, ele faz o que ele quer, avalia do jeito que quiser. No entanto, para facilitar a sua interpretação, o que fizemos? Decidimos, há cerca de 10 anos atrás, até hoje, desenvolvermos bancos de dados para várias culturas de interesse comercial no país. Então hoje, por exemplo, a Laborsol possui banco de dados para soja, para milho, citros, algodão, feijão, trigo, aveia, batata, morango, cana-de-açúcar, que é uma cultura que praticamente estava em quinto plano em relação à análise foliar, aliás, hoje ainda é assim, e outras culturas de interesse. Estamos agora tentando, inclusive, desenvolver um banco para arroz. Baseado nesse banco de dados, que foi desenvolvido durante 10 anos, pegando produtividade de vários agricultores, nós conseguimos então montar um sistema que já é colocado para o usuário no laudo. Então, como que é? A partir do resultado da análise que o laboratório fornece, esse dado é correlacionado com todos os outros e testado em função do banco, de onde então se coloca aqui ao lado os índices, que é chamado de índice DRIS. Então, por exemplo, temos aqui o índice de nitrogênio no caso dessa amostra. De onde saiu esse índice de nitrogênio? É a correlação do nitrogênio com todos os outros elementos comparados com o banco, consequentemente
gerando aqui um índice. Então, quando eu comparo um elemento, nitrogênio, por exemplo, que ele tem uma certa quantidade na planta, em função da matéria seca, com o fósforo, por exemplo, que também tem uma certa quantidade em relação à matéria seca, quando eu divido um pelo outro, obviamente a quantidade por matéria seca deixa de ser importante. Portanto, eu tenho um índice. O índice, então, é um valor adimensional. O índice não é mais gramas por matéria seca. No caso do nitrogênio, obtivemos aqui um índice positivo, 0,78. Ora, o que significa isso? Por exemplo, no caso do fósforo, tivemos aqui um índice negativo, menos 0,25. O que isso significa? Para que eu tivesse a produtividade total expressada em função do banco de dados que foi feito, que foi montado para a soja, para altas produtividades, eu teria que ter índice 0. Se o índice de nitrogênio fosse 0, significa que a minha quantidade de nitrogênio na matéria seca da minha amostra está exatamente igual ao banco. Se o índice de fósforo fosse 0, a quantidade de fósforo estaria exatamente igual ao banco. No entanto, o nitrogênio foi positivo e o fósforo foi negativo. Isso indica, a grosso modo, que na minha planta eu tenho um excesso de nitrogênio e uma falta de fósforo. Agora, de todos os índices para todos os elementos, eles podem ser positivos ou negativos em função se ele está sobrando ou se ele está faltando. Se estiver sobrando, serão positivos. Se estiver faltando, serão negativos. Agora, qual é o que está limitando a produção? Logicamente, o que estaria limitando a produção em relação ao DRIS é o que é mais negativo. Então, se pegarmos todos os índices aqui e verificarmos qual é o mais negativo, nós vamos chegar à conclusão que o enxofre foi o índice mais negativo, menos 1,66. Se ele foi o índice mais negativo, obviamente, o enxofre é que, teoricamente, está limitando a produção. Então, voltando aqui ao barril. O barrilzinho do Lipsch, em função dessa amostra, essa ripinha mais baixa aqui é o enxofre. Ora, se o mais baixo é o enxofre, é desse elemento que vamos ter que cuidar. Não adianta nada eu colocar fósforo, colocar ferro, colocar zinco, se o enxofre está me limitando a produção. Então, numa situação dessa, nós teríamos que tentar fazer uma reposição de enxofre, se fosse possível, através de adubação foliar ou através de coberturas. Aí a técnica, o engenheiro agrônomo que decide. Consequentemente, se o enxofre é o mais limitante, é esse que vai ter que ser atacado pelo usuário. Não adianta fazer o resto. Bom, como resolver no caso do enxofre? Obviamente o enxofre, sendo um macronutriente, ele é usado em quantidades muito grandes, pode ser que a gente não consiga resolver o problema da planta fazendo adubações. No caso do micronutriente, por exemplo, se fosse um problema de ferro ou zinco, onde as quantidades utilizadas pelas plantas são muito baixas, miligramas por quilo de matéria seca, a adubação foliar é uma ferramenta interessante. Em relação, então, a todos os equilíbrios, o que nós temos que ver? Nós temos que saber o que é positivo e o que é negativo. Logicamente, o que é positivo que está sobrando, não existe um meio ainda, não existe um meio para que a gente tire isso da planta. É impossível tirar. Então, a única saída que nos resta é colocar o que falta. Então, por exemplo, se fizermos uma adubação com enxofre e conseguirmos acertar o enxofre na planta, provavelmente vamos provocar um novo desequilíbrio. Então, quem provavelmente seria o próximo da lista a se desequilibrar? O mais negativo. O mais negativo depois do enxofre passa a ser o ferro. Então, provavelmente, após a adubação com enxofre, nós teremos um desequilíbrio de ferro. Não quer dizer que isso acontece, porque, como isso é um balanço entre todos, nós temos que reverificar o balanço. Reverificando o balanço, há necessidade de uma outra análise. Não há como adivinhar quem vai ser prejudicado ou favorecido. Então, tem que ser uma outra análise. Qual é a vantagem da análise foliar? Até há pouco tempo atrás, não se fazia análise de folhas pelo seguinte motivo. Normalmente, para se utilizar os níveis de suficiência, seríamos obrigados a esperar a planta atingir o florescimento.
Então, no caso de numa planta perene, como café ou citros, isso é possível. Numa planta anual como soja, milho, algodão, se esperarmos atingir o florescimento para fazermos a análise da folha, para daí então tomarmos uma atitude, isso já é tarde. Após o florescimento, a planta deixa de vegetar, não é possível fazer a fertilização nenhuma. Simplesmente ficaríamos frustrados e diríamos: se eu tivesse colocado enxofre, eu poderia ter um aumento de produtividade. Como se eu tivesse colocado e eu não coloquei, obviamente eu vou ficar frustrado. Da mesma forma, isso aqui não serve para avaliar nada para o ano que vem. Ah, o ano que vem eu vou ter uma deficiência de enxofre porque esse ano deu deficiência de enxofre. Não, o próximo ano é outro ano. Ninguém sabe o que vai acontecer em relação a clima, principalmente clima. Você pode trocar de variedade, você pode fazer um manejo diferente no solo. Isso aqui vai mudar tudo. E provavelmente, às vezes, nem a mesma cultura vai ser plantada. Se trocar isso aqui de soja para milho, provavelmente não vai ser o enxofre no caso do milho. Então, o que faz o DRIS? Como esse método implica em índices, ou seja, correlação entre nutrientes, e o índice é adimensional, ou seja, não é grama, não é quilo, não é nada, o que se passa? O que se passa com isso? Nós podemos fazer a amostragem em qualquer época de desenvolvimento da planta. Significa que nós não precisamos aguardar o florescimento para fazer a análise. Quando a soja atingir 35, 40 dias, que for possível retirar a folha, que tiver trifólios totalmente abertos, retira a folha. Faça a análise, você vai ter o balanço nutricional naquela fase e toma a atitude. Significa então que na soja nós teríamos condição de fazer talvez até 2 amostragens. Um pouco antes do florescimento, dá para fazer outra amostragem e tomar a atitude novamente. Quanto mais amostras se conseguir fazer para avaliar o estado nutricional, logicamente as nossas recomendações seriam mais seguras para que pudéssemos ter potencial. A planta tem um potencial de produtividade. Na verdade, nós não podemos atrapalhar que ela faça isso. Então, esse mecanismo é muito interessante para tanto. Para milho, é possível retirar a folha também com 35, 40 dias, a hora que o milho vai começar a sua fase de elongação. Se isso for feito, obviamente, muito antes é possível tomar a decisão. E quanto antes a decisão for tomada, para o efeito de produtividade é muito melhor. Se conseguíssemos equilibrar isso aqui, ou seja, colocar isso aqui o mais próximo de zero, obviamente nós expressaríamos a produtividade total da planta em função do nosso banco que nós tínhamos envolvido antes. Agora, se existem sinais positivos e sinais negativos, é porque há desvio, tanto para cima quanto para baixo. Se por acaso houver desvio, quanto maior for o desvio, menor será a produtividade em relação ao banco. Ou seja, se somarmos todos esses números aqui, sem sinal, nós vamos obter esse valor aqui, que é chamado de índice de balanço nutricional. O que é um índice de balanço? Não é nada mais, nada menos que a soma de todos os índices, sem sinal positivo ou negativo, e que nos vai dar a ideia do desvio. É possível entender, sem muita estatística e sem muita matemática, que quanto maior forem os desvios, maior mais estamos nos desviando do banco, ou desviando do ideal, ou desviando da produtividade ideal. Então, há uma correlação negativa entre o índice de matéria seca, o índice de balanço nutricional, e a produtividade. Quanto menor for o índice de balanço nutricional, maior é a produtividade. E isso vale para todas as plantas, para todas as espécies. De uma pequena planta como um moranguinho até eucalipto, que é uma árvore. Funciona para todas. Então o que nós temos que ficar de olho? Esse índice de balanço ele tem que ser o menor possível. No caso desse exemplo, nós temos um índice de 7,91. 7,91 é a soma de todos os desvios.
No processo do DRIS, 7,91 é considerado um desvio muito baixo. Então, embora essa planta tenha uma deficiência de enxofre, que nós estamos vendo aqui, pelo índice DRIS, que é o mais baixo, talvez com um índice de balanço tão baixo, nós não teríamos muito sucesso numa adubação com enxofre. A probabilidade de resposta a um aumento de produtividade é muito baixa. No entanto, se esse índice de balanço nutricional for subindo, nós temos que tomar atitude de repor o elemento faltante. Se repusermos o elemento e acertarmos no diagnóstico, esse índice deverá cair. Esse índice caindo, o nosso sucesso de produtividades maiores é muito grande. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tomar uma atitude para que esse índice de balanço nutricional diminua. Essa é a principal ideia do sistema. O que vai ser feito, a dose a ser aplicada a um determinado elemento, isso daqui é recomendação do engenheiro agrônomo, baseado no seu conhecimento de nutrição e o que a planta pode absorver. Uma coisa a se levar em consideração no balanço nutricional é o índice de matéria seca. O índice de matéria seca é onde se compara efetivamente se há desequilíbrio nutricional, se há deficiência. Então, no caso, nesse exemplo, o índice de matéria seca é menos 0,36. O que é o índice de matéria seca? No DRIS, a matéria seca é considerada como se fosse um elemento. Ela entra nas correlações. Então, se o índice de matéria seca é negativo, isso significa o seguinte, que a planta está absorvendo mais nutrientes do que fazendo matéria seca. Então, em última análise, essa planta está com excesso nutricional. Só que excesso de quê? Provavelmente de nitrogênio, de potássio, de cálcio, de boro e de manganês e de zinco, por desequilíbrios que foram produzidos na adubação. Então, o ideal é que esse índice de matéria seca seja zero. Quando o índice de matéria seca for zero, isso significa efetivamente que a absorção de nutrientes está correlacionada com a produção de matéria seca, ou seja, com a quantidade efetivamente da produção. Matéria seca significa produção. Se o índice de matéria seca for positivo, significa que a planta está produzindo mais matéria seca do que efetivamente absorvendo nutrientes. Isso significa um desequilíbrio para baixo, ou seja, as possibilidades de deficiência são maiores. Então, o ideal é que fosse zero. Agora, quanto menor for esse índice de matéria seca, significa que se houver algum problema de desequilíbrio nutricional pelo índice de matéria seca, a gente pode colocar a culpa nesse desequilíbrio não ao problema nutricional, mas alguma outra coisa que está afetando a planta, como, por exemplo, uma doença ou uma praga. Então, esse índice daqui é muito interessante para que a gente tente equilibrá-lo, uma vez que só se descobre o nutriente mais limitante em função dele. Bom, em relação aos nutrientes em função da matéria seca, nós consideraríamos um elemento deficiente e não desequilibrado se o índice for menor que o índice de matéria seca. Então, no caso, nesse exemplo, o índice de matéria seca é menos 0,36. Só é deficiente um elemento que for menor que menos 0,36. Por exemplo, no caso do magnésio, ele é menos 0,21. Embora o magnésio esteja negativo, o índice negativo, ele não está deficiente, porque menos 0,21 ainda é maior que menos 0,36. Consequentemente, ele está desequilibrado, para baixo, mas não quer dizer que está deficiente e que nós devemos sair aplicando magnésio na planta. Por outro lado, quem está menor, por exemplo, no caso do cobre, o índice do cobre menos 0,36 é exatamente igual ao índice de matéria seca. Ou seja, o cobre está desequilibrado, mas não está deficiente. Quem efetivamente está deficiente é o ferro e o enxofre, que são índices menores que menos 0,36. Então, essa é uma forma de interpretar. Por isso que o índice de matéria seca é importante para que a gente não interprete errado elementos em desequilíbrio, achando que estão efetivamente em deficiência.
Logicamente que essa ferramenta é extremamente importante para tomarmos noção do que a planta do que está acontecendo com a planta, obviamente reduzindo os desvios. O que nós vamos obter no fim? No final nós vamos obter uma planta saudável, que é a ideia. No laudo da Labor Solo, ainda em relação ao IBN, foi colocado o IBN médio. O IBN médio é o IBN total dividido pelo número de elementos na relação. Então, no caso aqui, por exemplo, qual o elemento que se desvia do IBN médio? Ou seja, qual é o elemento mais positivo? O elemento mais positivo é zinco. Se formos olhar aqui nesse quadro, você vai ver que veremos que o zinco é 1,04. Dos positivos é o maior. Ou seja, o que aconteceu aqui? Ou uma nutrição desequilibrada de zinco, ou foi feita uma aplicação de zinco, ou o solo já tem zinco o suficiente, então é um elemento que teremos que tomar cuidado porque ele está sempre elevado. Ou existe algum problema de pH no solo. Então o diagnóstico fica por conta do engenheiro tentar descobrir o que efetivamente está acontecendo para que a planta absorva tanto zinco, ferro e manganês. Por outro lado, o mais limitante ou o mais baixo é o enxofre, que é o que provavelmente deve estar limitando a produtividade aqui. E o que é o elemento que teríamos que tomar cuidado e tentarmos restituí-lo à planta, caso o IBN fosse muito mais alto. No entanto, aqui, embora como o índice de balanço nutricional é baixo, a probabilidade de resposta talvez seja pequena. E, finalmente, no laudo aqui, embaixo, foi feito um quadro, simplesmente para orientar a interpretação, com o objetivo de mostrar, em relação aos micronutrientes, qual o mais desequilibrado em função do IBN. O mais negativo é o ferro. Nos macronutrientes, o mais negativo é o enxofre. Não significa que vamos sair aplicando ferro e enxofre. Tá? Isso aqui é simplesmente para nos orientar. Em relação aos micros, os mais positivos são zinco e manganês, e nos macronutrientes, potássio e nitrogênio. Isso já nos está dizendo que essa soja está conseguindo o nitrogênio de uma forma extremamente eficiente, porque provavelmente isso é fixação. No entanto, nós poderíamos começar a pensar no excesso de adubação potássica, que poderia talvez ser reduzida no solo. Obviamente, para que se reduza potássio no solo, há necessidade da análise do solo para que se faça uma comparação. Um exemplo de como o IBN funciona para avaliação do estado nutricional, nós temos cana-de-açúcar, em que foi detectada uma deficiência de boro, onde o índice DRIS era menos 5,17. E o IBN de todos os equilíbrios, pensando em todos os equilíbrios, o IBN era de 18,75. Ou seja, a soma de todos os desvios foi de 18,75. Ou seja, um desequilíbrio extremamente grande, pensando que quanto maior for esse valor de índice de balanço nutricional, menor será a produtividade. Olhando os índices DRIS, se notou que o índice mais negativo, que foi menos 5,17, era o boro. Então, qual é a atitude a se tomar nesse caso? Logicamente, a única atitude a se tomar rapidamente é uma aplicação de boro. Então, foi feita uma aplicação de boro na cana, nas doses recomendadas pelo fabricante e em função da deficiência que foram calculadas, e após a aplicação do boro, o boro ainda continuou deficiente na planta, embora o seu índice foi de menos 1,74, o que levou ao IBN de 9,83. Ou seja, com uma única aplicação de boro, o IBN, que era de 18,7, foi reduzido para 9,83. Ou seja, o DRIS foi eficiente em detectar qual o elemento mais negativo, ou o mais deficiente, que era o boro. A aplicação do elemento fez o índice cair. Significa, então, que o elemento foi acertado. Se o índice despencou de 18,75 para 9,83, logicamente a produtividade aumentou e o que realmente foi efetivamente conseguido nessa área. Labor Solo, Química e Precisão.